Como vocês sabem, eu sou um simpatizante daquele filme Matrix, onde no primeiro filme existe uma passagem, quem assistiu não deve esquecer disso, não deve ter esquecido disso, em que um dos agentes compara a raça humana no planeta a um vírus. Lembra disso? Um vírus que se espalha, que vai destruindo o ambiente, que ao invés de interagir com as outras formas de vida, ocupa e destrói o seu ambiente. Pois é, o fato é que nós desenvolvemos uma maneira de viver, uma maneira de pensar, uma maneira de vermos a nós mesmos e uma maneira de ver a natureza que tem se mostrado agora, nessa década e nesse milênio que começa, catastrófica de certa forma. Quem olha para o quadro pode fazer uma justificativa para o que acontece, do ponto de vista político e principalmente do ponto de vista econômico, ainda mais numa fase em que a política cada vez mais está a serviço do poder econômico. E essa filosofia da produção, do crescimento sem limite, do lucro sem limite, moldando todo o nosso cenário civilizatório, gera uma crise que é multidimensional. É uma crise política, porque as questões essenciais da vivência humana continuam sem solução, da sobrevivência humana. É uma crise econômica, porque o modelo econômico não consegue dar conta de resolver também a questão da sobrevivência. O modelo econômico concentra cada vez mais riquezas nas mãos de poucos e de grandes corporações, mas é também uma crise psicológica, é uma crise existencial e é uma crise espiritual. É uma crise multidimensional de fato. A oposição a isso se dá de várias frentes, porque de fato uma nova visão de religiosidade surge. Aqui a gente está num cenário que busca justamente uma reflexão sobre isso. Alternativas políticas com credibilidade questionável também surgem para se opor ao fio principal do que ocorre. E uma oposição em relação ao modelo econômico e especialmente ao trato que esse modelo econômico dá ao cenário planetário também acontece. E acontece de uma forma muito interessante, porque o movimento ambiental talvez seja um movimento sem precedente na história humana, porque pouquíssimos movimentos conseguiram ser tão, vamos dizer assim, além das fronteiras, tocando os corações das culturas mais diferentes. Quer dizer, uma causa que une pessoas de várias tendências e de várias origens, e um movimento, de fato, bastante organizado. Nos anos 60, 70, 80, o discurso ecológico sempre foi um discurso denuncista e um discurso um tanto catastrófico, tentando apontar as consequências que viriam do modelo que se vivia. Quer dizer, hoje as revistas não fazem mais do que fazer a crônica de um desastre anunciado. Mas esse discurso acusatório, alarmista, ao mesmo tempo em que provocou
a conscientização de algumas pessoas e provocou mudanças políticas e econômicas também, especialmente em alguns países da Europa, ele mostrou-se, de certa forma, inadequado na medida em que muitas pessoas reagem negativamente à postura ecológica. Então já se cria alguns estereótipos, como, por exemplo, o eco-chato, né? Aquele cara que fica batendo, querendo e falando sempre da mesma coisa e com aquele discurso alarmista. Algumas pessoas ou se sentem impotentes em relação ao que está acontecendo, incomodadas com a possibilidade de que essa vida segura, essa forma segura de viver, entre aspas, esteja ameaçada. E das maneiras mais diferentes, as pessoas reagem, muitas pessoas reagem se fechando. É claro, há pouco tempo atrás nem se falava em educação ambiental nas escolas, hoje todas as escolas têm educação ambiental, hoje existe partido político associado a temas ecológicos, então existe uma mudança muito grande, mas o fato de que a denúncia gerou e tem gerado uma tendência à alienação em muitos, fez com que algumas pessoas do movimento ambiental questionassem a correção desse discurso. E esse questionamento levou a vários desdobramentos. Um deles, a partir de um livro lançado em 1992, esse livro, A Voz da Terra, do Theodor Roszak. O Roszak foi a pessoa que criou aquele termo contracultura para definir o movimento hippie, todo aquele movimento que surgiu no final dos anos 60, em que ele justamente questionava isso, né? A gente não pode ver a crise ambiental só do ponto de vista político, só do ponto de vista econômico. Provavelmente a raiz da crise ambiental está na dimensão psicológica e espiritual. E ele faz uma provocação. Ao lançar o termo ecopsicologia, ele faz uma provocação aos psicólogos. Até onde a psicologia tem ajudado ou atrapalhado a relação do ser humano com o planeta? A partir do fato de que as principais escolas de psicologia estudaram o ser humano, olharam para o ser humano, raramente considerando as raízes do ser humano nos ambientes naturais. Portanto, questões como a relação entre saúde mental e natureza, entre psicopatologia e natureza, ficaram de fora do discurso da psicologia. Por outro lado, talvez, colocava o Roszak, a psicologia pudesse ter alguma utilidade esclarecendo alguns aspectos da raiz do problema ecológico para o próprio movimento ambiental. Então, o Roszak faz da sua provocação, ele lança 8 pontos para reflexão, que eu vou sucintamente colocar para vocês. Primeiro, ele questiona o lugar que tem a relação do ser humano com a natureza dentro da consciência humana. Até onde essa relação, que para outros povos era absolutamente central, até onde para nós ela tem importância ou até onde a sua importância é reconhecida. E ele afirma que o centro da mente humana seria justamente o que ele chama de inconsciente ecológico. Aqui uma provocação às abordagens profundas que trabalham com o inconsciente. E vai mais à frente na provocação dele. Ele diz que para essa maneira de olhar para a psicologia, que ele chama de ecopsicologia, a repressão do inconsciente ecológico é a raiz mais profunda
da loucura coletiva que se poderia chamar, como se poderia chamar, a relação do ser humano com o seu ambiente natural. E, por consequência, é imperativo, se esse raciocínio estiver certo, é imperativo que se encontre maneiras de abrir acesso a essa dimensão do inconsciente. E que se descubra o que é essa dimensão do inconsciente ecológico dentro das nossas mentes. Portanto, ele faz um diagnóstico claro. Existe uma grande repressão em andamento, assim como em outros tempos, na origem do pensamento psicanalítico, havia uma repressão da natureza biológica. Freud percebeu isso claramente em relação à sexualidade. Haveria uma outra repressão já vivida naquela época, mas que persiste hoje, ao contrário da sexualidade, que foi o grande ponto do Freud, mas haveria ainda uma repressão dessa dimensão biológica com sua peculiar maneira de perceber as coisas, de perceber o mundo, que seria justamente a repressão desse sentimento, desse estado de consciência que ele chama de inconsciente ecológico. Mais na frente a gente vai examinar um pouquinho o que seria isso. Ele toma como referência a grande escola da psicologia, que é a grande primeira escola da psicanálise. Então faz seu raciocínio em cima dela. Os conteúdos do inconsciente ecológico representam, em algum grau e em algum nível de mentalidade, o registro vivo da evolução cósmica. Voltando atrás às mais distantes condições da história e do tempo nas quais o ser humano se desenvolveu. Essa ideia, curiosamente, faz parte do primeiro pensamento que Jung teve sobre o inconsciente. O inconsciente coletivo seria um registro de toda a evolução da consciência, inclusive pré-humana. E a nossa maneira de funcionar nos faz perder o sentimento dessa conexão com toda uma história. Isso também a gente vai abordar um pouquinho mais na frente.